Bom, apesar, vocês já sabem, né? Eu gosto muito de escutar quem vivenciou a jornada da criação de conteúdo. Eu acho que também a gente não pode somente ouvir quem vivenciou, porque se a pessoa, quando ela vivencia, ela não vai além de entender, peraí, o que que eu vivenciei e o que que é padrão, o que que é a regra da coisa, ela pode acabar compartilhando o que ela vivenciou como padrão ou como regra. Então a gente geralmente cuida muito para olhar trajetórias de sucesso, de criação de conteúdo, para ditar como, por exemplo, pode ser o teu crescimento, o teu surgimento. Desenvolver uma audiência, uma influência no digital, ele é muito específico caso a caso. Tanto que, por mais que a gente trabalhe com uma média, como conseguir estruturar para construir uma influência, o fato concreto que leva à construção dessa influência, ele é bem específico, que é somente específico daquele caso. Então, a pessoa tem um jeito de falar, que daí soma a ter feito conteúdo por muito tempo, ter capacidade de investir na criação de conteúdo por muito tempo, ter daqui a pouco, que nem aquele velho exemplo, né? A maioria dos famosos nos Estados Unidos são filhos de pessoas que estão já na indústria musical há muito tempo. Ah, isso seria uma coincidência? Não, isso é quase que uma regra, né? Talvez não seja somente esses, mas a regra, a média é que se tu for filho de uma pessoa que já está há anos na indústria, que tu quer fazer parte, a probabilidade de fazer parte é muito maior. Claro, tem as exceções. Ah, o fulano lá, que nem o caso do YouTube, a gente sempre cita o Whindersson. Nossa, mas o Whindersson somente com uma GoPro conseguiu crescer. A gente sempre olha de novo. Beleza, essa é a exceção, não a regra. Então, vamos dar uma olhada no que o Edu, que geralmente é um cara que tem uma consciência minimamente aí, talvez não de classe, mas pelo menos de realidade, e ele não traz umas dicas muito furadas, então vamos dar uma olhada no que ele tem a nos dizer sobre divulgar, né? Se você é youtuber iniciante, porque não deve divulgar o seu próprio canal. Um videozinho curto, mas eu acho que vai ter algum insight bacana pra gente conversar em cima. Chiclete turbinado. Edu, tem alguma dica para youtuber iniciante conseguir as 3.000 horas de visualização? Cara, é o seguinte... Já não pensa nas 3.000 horas, porque quando chegar nas 3.000 horas, o valor que tu gera tendo 3.000 horas de visualização nos últimos 12 meses é assim, ó, zero. Ah, não é zero porque zero é literalmente o número zero, mas é 0,70 cents por mês. Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, 70 cents não, né? Vai dar o quê? 4, 5 reais? O vídeo tem que estar bom. E vídeo bom é boa comunicação, é bom vídeo, né? Qualidade de imagem, boas capturas de gameplay, se for gameplay. Será que eu me arrependi do que eu bom falei? áudio, que é a qualidade do teu microfone. Tudo aquilo que ele falou, bom, a não ser boa apresentação, boa imagem, bom áudio, acho que foi o que ele mais falou. Bom, esses dois os principais, isso é dinheiro. Tá, gente? Isso se compra. Isso, primeiro, isso não é necessário, mas a partir daí as outras características vão importar mais desde que tu tenha esse mínimo. Qual que é o mínimo hoje? Eu diria que uma qualidade próxima do que o Edu tá aqui, mas e a minha propriamente, mas não na questão assim estúdio, né? Pensa na qualidade de 1080p, com qualidade de áudio que seja boa, tu consegue escutar, tu consegue não ter problema em entender o que a pessoa tá falando. Essa é a régua mínima. Só que isso tudo é dinheiro, tá? E aí volta assim, quanto que custa ter uma qualidade dessas hoje? Para dar um exemplo do setup que eu tô aqui com vocês, eu já comentei, a câmera que tá filmando é uma SL3, que o corpo dela custa acho que uns 3.000, tá com uma lente, não, 3.000 mais eu acho. A lente que ela tá é uma lente 24mm que custa também uns R$1.000, então já bota uns 4.000. De iluminação aqui eu tô com 2 tripés, daria mais uns 500, 700 reais. Esse microfone já é velhinho, tadinho, mas é hoje no mínimo uns R$1.000, então a gente tá falando de um setup de R$8.000 para ter essa qualidade aqui. Eu demorei 10 anos para ter essa qualidade, tá? Se tu voltar nos meus primeiros vídeos lá no outro canal, tu vai ver que não tinha qualidade nenhuma próxima disso. Eu sempre comento que, inclusive, meu primeiro microfone, que as pessoas achavam que eram de mesa, eu que fiz, né? Eu peguei um papel higiênico, um tubo de papel higiênico, pintei de preto, botei uma webcam dentro e botei uma meia. Na imagem, parecia uma coisa robusta como essa, mas na prática, era uma webcam dentro de um... Como é que aquele papelão de papel higiênico e uma meia preta por cima? Porque daí tu quer começar a criar conteúdo por diversão, aí dane-se a qualidade, mas aí também dane-se o resultado. Agora, tu quer começar a criar conteúdo para se profissionalizar, ser um profissional da criação de conteúdo, né? Um influenciador completo, tu talvez tenha que ter noção que para tu chegar no momento em que tu tem chance de crescer, é necessário que tu tenha tido um investimento de mais ou menos esse valor aí. É a forma como você imposta a sua voz, beleza? Então, comunicação, que é onde vai entrar carisma, o roteiro... Isso dá pra gente melhorar. Né? As informações têm que estar... É que aí que tá também...
o próprio conceito de carisma, claro que tem toda a questão de tu nascer, tem toda a questão da tua personalidade, né? Como é que tu é como pessoa, mas também pode ser, não vou dizer somente comprada, mas pode ser praticada, né? Eu sempre comento aqui que eu tenho muito desejo pessoal de ir numa fonoaudióloga, porque eu tenho desvio de septo, eu tenho dificuldade na fala em alguns momentos, ali por um pensamento acelerado, mas principalmente por questões físicas, eu tenho muita dor na hora de falar, tu vê que minha voz é muito agargantada, enfim, tudo isso eu quero dizer, são recursos financeiros, e aí parece que eu tô sendo chato, que tá batendo sempre em, olha, cuidado com esses discursos, porque eles mascaram o quanto realmente é necessário de investimento por detrás da criação de conteúdo, porque esse é o nosso papel aqui, né? Hoje no Brasil a gente tem 40 milhões de criadores de conteúdo e eu acredito que poucos deles reconhecem a realidade de ser um criador nesse país. E nesse país não, nesse mundo inteiro, porque hoje em dia, a não ser que tu more em alguns poucos países, tu vai estar numa realidade muito parecida com a nossa. Na parte da Ou muito comunicação, pior. da qualidade de áudio e vídeo, beleza? Isso estabelecido, você não vai conseguir view logo de cara, saindo do zero com um canal, mas você consegue atrair público se você fizer um bom combo de thumbnail com título, beleza? E de início, ela é... Isso aí já é um desenho extremamente utópico, porque esses grandes criadores, eles têm a ideia de que quando eles fazem boas miniaturas e um bom thumbnail, e esse conjunto eu chamo de posicionamento do vídeo, então quando eles fazem um bom posicionamento do vídeo, eles têm melhores resultados. Quando nós trabalhamos com uma audiência já consolidada, isso é verdade. Tu faz um título bom, tu faz uma miniatura boa, ele tende a converter pessoas. Mas isso porque já tem toda uma construção anterior a este vídeo. E essa construção anterior faz com que tenha realmente uma comparação, mas tem uma lógica algorítmica por detrás que ajuda e que controla realmente se aquele conteúdo tem ou não visualização. Porque quando dá essa ideia de que, não, peraí, tu faz esse vídeo com essas características, com esse posicionamento, ele vai ter visualização. Isso não é 100% verdade. Se eu pegar, por exemplo, alguns vídeos, vamos pegar do canal do Edu aqui como exemplo. Alguns dos conteúdos, outros talvez realmente seja, mas alguns não, então vamos na média. Tu vai pegar o mesmo título, a mesma thumbnail, tu vai colocar num canal com 0 inscritos, ele vai ter 1, 2 visualizações, porque existe uma conjuntura inteira por detrás disso, de reconhecimento de quem é a audiência daquele canal por parte do algoritmo, porque o algoritmo ele tem que fazer suposições de quem que vai gostar daquele conteúdo. Quando já tem um canal que publica recorrentemente, ele já reconhece quem é a audiência que gosta daquele conteúdo, quais são as características dessa audiência, e aí sim consegue embalar um conteúdo para esta audiência. Quando tu começa do zero, isso é um trabalho que demanda tempo, porque tu tá indo contra o que o YouTube quer, tá? O YouTube não quer divulgar o teu conteúdo, a não ser que ele vá atrair e reter as pessoas para ficar assistindo o teu conteúdo. Então ele só vai fazer isso quando ele tiver certeza que o teu conteúdo vai conseguir fazer isso. E ele vai, aos poucos, mas muito pouco, correr risco de divulgar um conteúdo que não seja tão bom. Porque se ele divulgasse conteúdos e conteúdos um atrás do outro que não fossem bons e não retessem audiência, eles iriam sair da plataforma e o interesse do YouTube e a lógica algoritma é para manter o usuário na plataforma. Então, ele não vai fazer uma operação contrária ao seu interesse. Hoje, inclusive, eu diria que o algoritmo do YouTube ele tem proporcionado um crescimento, sim. Mas, se a gente fosse pensar de uma forma muito mais, não somente democrática, mas justa, desse algoritmo entregar o conteúdo, ele seria bem diferente do que ele é hoje. Legal também você fazer uma descrição detalhada do que você apresentou no vídeo e colocar tags também o máximo possível dentre coisas que você inseriu no vídeo. Não vai colocar na descrição e nas tags coisas que não estão presentes no conteúdo. Isso é muito o Edu mostrando a velha guarda dele, né? Porque o algoritmo hoje do YouTube, a inteligência artificial já é boa o suficiente para ler o que a gente fala durante o vídeo e conseguir, a partir das características ali, dizer, peraí, esse conteúdo é de tal e tal categoria, ele é para tal e tal audiência. Antigamente, nós tínhamos que dizer para o algoritmo o que se falava naquele conteúdo, do que era o tema abordado. E aí, para isso, existiam outras formas, e essas outras formas, inicialmente, eram as tags. Então tu colocava lá, Felipe Severo, papo de creator, criadores de conteúdo. E o algoritmo falava, olha, beleza, o conteúdo fala sobre Felipe Severo, papo de creator, criadores de conteúdos, e entregava para a audiência que tinha interesse nesses temas. O que acabou acontecendo é que era muito fácil manipular essas tags. Mas isso eu tô falando assim, gente, lá de 2011, 2012.
que o algoritmo trocou. Então, sim, ele é importante, ele ajuda. Eu acho que hoje eu diria que é uma boa prática, mas se eu tivesse que colocar numa proporção de quanto que isso vai mudar os teus resultados de conteúdo, eu colocaria certamente menos de 10%. E você não vai divulgar o seu canal. Você vai publicar o vídeo no YouTube e deixar o algoritmo tomar conta daquilo. Por que eu falei que não é para você divulgar? Eu entendo o que ele vai falar aqui, mas eu vou discordar com base em uma pesquisa de outra plataforma, tá? A gente vai chegar lá. Divulgar o seu canal, sérios riscos de você divulgar para as pessoas erradas que não são o perfil que vai assistir conteúdo do teu canal. Você corre um risco enorme de você divulgar aquele vídeo, a pessoa clicar no vídeo, não assistir nada e fechar. Então nisso você deu 2 sinais errados pro YouTube. Você indicou o público errado pro YouTube como sendo o público-alvo do seu conteúdo. E 2, você indicou que as pessoas não estão gostando do seu vídeo. Então o YouTube vai ver o público errado consumindo mal o vídeo. Então é preferível você não divulgar o conteúdo e deixar o algoritmo descobrir quem é o público. Confie em mim que isso dá certo. Eu confio no Edu, eu também digo que isso dá certo de certa forma, mas eu também confio que isso dá errado para muita gente. Claro que não é pra te sair divulgando o teu conteúdo para uma audiência que não faz sentido. Por isso que eu sempre bato, cara, não precisa que teus amigos, tua família assistam o teu conteúdo, tá? Porque se eles não fizerem parte da audiência que tu quer construir, os hábitos de consumo deles e, consequentemente, o que o algoritmo vai interpretar do teu conteúdo vai ser errado, como o Edu tá falando. Agora, o que a gente vê, e principalmente aqui, claro que são redes diferentes, algoritmos completamente diferentes, mas também se dizia muito esse tipo de pensamento para o Instagram. E aí teve uma pesquisa que fez a comparação de teste de solicitar engajamento nas primeiras 24 horas de publicação de um conteúdo, fez com que esse engajamento triplicasse nas horas seguintes. Então, quando um conteúdo tinha mais engajamento nas primeiras 24 horas, ele também tinha mais engajamento ao longo prazo. Não a soma, obviamente, né, meu querido e minha querida, proporcionalmente. Isso nos mostra que, apesar de poder trazer inputs negativos para um conteúdo, talvez o input somente de já ter engajamento seja superior ao dizer para o conteúdo a audiência errada. Isso faz com que a gente, sim, poderia e deveria divulgar. Não o quanto melhor, quanto mais próximo da audiência que a gente quer, melhor, mas talvez para as demais também. Porque esse ponto que o Edu tá falando, eu concordo, mas há formas de tu acelerar isso. E muitas vezes tu só deixar ao léu pode demorar muito. Vou trazer como exemplo. Aqui o canal que a gente tem, ele tá chegando a 4 mil inscritos. Esses 4 mil inscritos, em sua maioria, vieram de vídeos curtos que eu publico há quase 5 anos aqui no... Quase não, são 5 anos publicando conteúdos curtos, porque eu comecei fazendo conteúdo no TikTok. Então tem uma audiência hoje nesse canal que ganha mais de 100 inscritos por mês, vindo dos shorts publicados no canal. Já os conteúdos longos, que têm um algoritmo completamente diferente, estão se desenvolvendo. Eu tenho toda a especialidade que eu tenho em criação de conteúdo, né? Daí vem toda a formação acadêmica. Tem também há quase 10 anos, na verdade 10 anos não, ano que vem faz 10 anos trabalhando profissionalmente como criação de conteúdo, recebendo por isso. E mesmo assim, os conteúdos feitos com uma equipe, né? Então, além de todo esse equipamento que eu tenho, eu espero que, claro, eu sou muito autocrítico à minha performance de poder melhorar, mas eu também entendo que existe todo equipamento, existe todo o Igor que faz a thumbnail extremamente profissional, que é o mesmo que faz para canais de 200, 300 mil inscritos. A gente tem um tempo limitado para se dedicar a título, e assim, tem 1000 melhorias a ser feitas, eu concordo, e pode ter certeza que eu sou o primeiro a criticar elas. Mas a gente tá fazendo conteúdo há 6 meses e assim, alguns pegaram visualização, outros não. Então, eu concordo com a ideia de que tu pode demorar. E eu digo porque hoje a gente não se dedica à divulgação do canal, tá? Porque faz parte da nossa estratégia de crescimento o longo prazo, principalmente pelos planejamentos que a gente tem de vida, né? Então eu tô terminando o mestrado, eu só quero que esse canal comece a realmente ter um envolvimento maior de audiência no ano que vem, quando eu já terminar o mestrado e poder me dedicar à criação de conteúdo mais vezes. Então dá pra tu entender essa dinâmica que o Edu tá certo, mas não ficar somente à mercê dela. Tu divulgar para uma audiência específica do teu canal, se teu canal é de jogos, grupos de Facebook, Discord de pessoas, ter realmente, primeiro, por exemplo, tu pode participar em outros vídeos de criadores do nicho parecido com o teu, não chegar lá e pede, vai no meu canal, te inscreve, e chegar lá, interagir, daqui a pouco comentar, pô, eu faço vídeos, se quiser dar uma dica, coisa, isso, mesmo que, 2 pessoas vieram, mas se tu tem uma visualização e tu ganhou mais uma, tu já duplicou as tuas visualizações, e tudo isso acelera o crescimento do teu canal.
Confia em mim, Parabéns, porque eu tirei um canal do Eu pego um vídeo de 30 segundos e de 1 minuto e 30 e transformo em 10. zero, sem divulgação nenhuma. Isso aqui ele tá dando um exemplo do outro canal. Eu lembrei, a gente já viu esse corte maior, tá? A gente viu um outro corte que essa parte estava dentro dele. Eu não gosto desse exemplo que ele vai trazer. Em outra língua que não é português, e levei esse canal para cerca de 1 milhão de visualizações no meio. Tem vídeo com mais de 400 mil views, tem vídeo com 200 mil views, tem vídeo com 30 mil views. E isso com menos de 10 mil inscritos, tá bom? E no conteúdo que você publicar, o ideal é você ter um padrão de qualidade da produção e você ter uma unicidade ali em que todo inscrito que você tem o potencial para gostar do teu conteúdo. É você não tentar fechar demais o leque, mas nem abrir demais. Tá, por que eu não gosto muito desse exemplo do Edu? Porque é o seguinte, por mais que ele faça conteúdos em outro nicho, em outros idiomas, ele tem que... Se eu entrar hoje nesse outro canal que ele tá falando, eu tenho certeza que vai ter brasileiros lá comentando. Esses brasileiros, por exemplo, hoje o meu YouTube, ele me recomenda vídeo em português, inglês e espanhol, que são os idiomas que eu falo, espanhol o pior deles, mas o YouTube me recomenda. E... porque eu assisto vídeos nesses idiomas. Então o YouTube, ele reconhece quando um inscrito consome conteúdos em diferentes idiomas e como que essas audiências navegam entre diferentes perfis. Então, se eu sou um gamer brasileiro que assisto o Edu, mas recebo um conteúdo em inglês dele, a associação algorítmica vai dizer, peraí, esse conteúdo está sendo consumido por quem fala inglês, mas por quem gosta de games. E isso, é só essa informação já imputa a informação que a gente está dizendo quanto tempo demora para o algoritmo entender sobre o que é um conteúdo. Qual que é a audiência desse canal. Então, eu entendo o que o Edu quer dizer. Não é raro a gente ver grandes criadores conseguirem criar canais do zero e realmente crescerem, inclusive sem o rosto aparecer muitas vezes, mas são padrões, são conjunturas que nem eu falei lá, muito difíceis de serem reproduzíveis. Então, digamos assim, por que eu não posso pegar um experimento científico, criar, por exemplo, criar uma árvore aqui dentro dessa xícara e dizer, olha, então árvores nascem em xícaras porque eu consegui crescer. Porque sequer eu consigo reproduzir isso para que outras pessoas verifiquem e tomar uma decisão minimamente científica em cima. E claro que eu não quero dizer que a gente precisa só tomar decisões em cima da ciência, mas esse crescimento do jeito que é posto nunca tem um embasamento além de deu certo neste caso, logo deve dar no teu também. E isso não é ciência ou não é um conhecimento que consiga se sustentar quando a gente coloca críticas em cima. Então, eu gosto dos posicionamentos do Edu, acho que nos permite falar muita coisa, mas eu acho que também todas essas opiniões que eu trouxe aqui devem ser consideradas para crescer ou não no YouTube com o canal. Tu chegou até aqui, tu vai clicar nesse vídeo aqui se tu quiser consumir mais conteúdo falando sobre criação de conteúdo, porque o YouTube sabe que tu vai gostar desse vídeo e mais. Aqui tu te inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse todo dia e eu te vejo lá. Um beijo e até a próxima.